Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas a gente está por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo é coach, minha gente. Isso porque, enfim, falaremos aqui sobre Titane, o filme francês que simplesmente levou a Palma de Ouro no último Festival de Cannes e que desde meados de janeiro está disponível para você assistir na plataforma MUBI. E para me acompanhar nessa, tem ao meu lado o oráculo da sétima arte e mubete de carteirinha, Rodrigo Cunha. Cunha, é verdade que o MUBI ganhou o seu coraçãozinho, rapaz? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Ganhou sim, Sansa. E como ganhou meu coração, cara. Eu já tô com uma lista lá infinita de coisa pra assistir e tô maratonando, cara. Um filme atrás do outro, um curta atrás do outro, tá bom demais. E, bom, temos aqui também, né, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, conta aqui pra gente, cara. O navio de Titane, ele afundou ou segue firme aí rumo a mais prêmios, cara? Fala, Cunha, Sansa, pessoal. Eu não sei se vai ter mais prêmios, é um filme que divide muito, mas merecia. Com certeza merecia. Merecia, é por isso que a gente vai falar dele aqui hoje, hein? Muito bem, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Titane, recomendamos que dê o play lá no MUBI antes de dar sequência aqui nesse programa. Então, olha só, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Bora nave! Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Titane, que termina com E, né? Não é não confundir com Titanic, é mais um filme da cultuada produtora Neon Filmes, uma das favoritas do Cunha, que só nessa última temporada lançou os elogiados e premiados Flea, Memória, The Worst Person in the World, Spencer, The Night of the Kings, Shirley, Pig e o documentário da Billie Eilish. Puta, bicho. Tá, a Neon aí tá virando, né, parceirinha aí da A24, né, virando irmãzinha na realidade, né, tá um negócio bem gostoso aí de presenciar, né, e de assistir esses filmes também. Dessa lista que você falou aí, cara, destaco bastante aí o Memória, do diretor tailandês, o Apichatpong, com a Tilda Swinton, cara, filmaço pra quem não assistiu aí, slow cinema, contemplativo, meditativo, bom pra caramba. Que tá lá no MUBI, né, Cunha, o Memória? Ele ainda não estreou, ele tá lá cadastrado, né, só não tá disponível pra assistir no Brasil ainda. Eu também quero destacar aqui Pig, que tava no nosso top 10 do SKL vs Awards, e que é um filmão com o Nicolas Cage também, e realmente a Neon tá aí com tudo. Bom, voltando aqui a Titane, temos apenas o segundo trabalho, né, gente, da diretora francesa Julia Ducournau, que tem somente 38 anos e começou a ter seu nome falado após lançar lá em 2016 o não menos impactante filme Raw. Legal lembrar que antes de dirigir Titane, ela esteve à frente de 2 episódios da série Servant, criação do nosso Shyamalan, que tá lá na Apple TV+. Realmente, cara, Servant é uma série muito legal, ela dirige 2 ou 3 episódios, se eu não me engano, da segunda temporada, e caramba, hein, Sansa e Marcudo, Raw, o filme anterior dela, né, estreia em longa-metragem aí, que filme difícil de assistir também, cara, eu achei ele muito mais difícil do que esse que a gente vai falar hoje aqui, e que filme, meu, tem aquela área áurea, né, tem uma áurea bem depressiva, um filme pesadíssimo, pesadíssimo. E vale até destacar que é o mesmo nome, né, de uma das personagens principais, Alexia também, lá em Raw. Eu assisti Raw faz um bom tempo, e apesar de eu gostar do filme, acho que é um filme mais cru, sem trocadilho com nomes. Eu também acho que ele é bem incômodo, e isso segue nesse filme, né, mas acho que a Julia Ducournau conseguiu aprimorar a direção dela aqui, me agradou mais.
Bom, e antes da gente mergulhar de cabeça aqui na resenha sobre Titane, vamos dar uma rápida passadinha para ver o que é que o público e a crítica têm achado dessa produção. Conta pra gente aí, Cunha. Olha, Sansa, no IMDb temos aí mais de 30 mil avaliações e a nota média de 6.7. Lá no Metacritic, o Metascore já aponta para 75 de 100. No Letterboxd, o filme está com 3.7 de 5. E no Rotten Tomatoes, ele conta aí com 88% de aprovação da crítica e 85% do público. Olha que legal. E nunca é demais, né, a gente lembrar aqui que esse filme ganhou também aí a Palma de Ouro em Cannes, né, e outros 21 prêmios, alcançando a impressionante marca de 94 indicações no total. Mas chegou a hora de a gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é o quê? É a opinião do Senta que lá vem spoiler. Quem é que começa hoje, hein? Então, que nem eu tava falando, acho que incômodo é a palavra que define Titane, né? E justamente incômodo é o que chama a nossa atenção, é o que faz a gente rever a forma de pensar. E a Julia Ducournau é uma diretora que adora trabalhar com isso, desde o Rock, foi o primeiro filme dela. Ela coloca em tela personagens femininas fortes, mas tem dificuldade de conviver socialmente. E é isso que a gente vê aqui, né? A Alexia, que tá numa atuação enorme da Agatha Russell, é uma personagem que nunca conseguiu se encontrar dentro da própria pele dela, né? A gente vê desde pequeno como ela era inquieta, tanto que ela irritou o pai a ponto de causar aquele acidente que mudou a vida dela. O Titânio, que dá nome para o filme, passou realmente a fazer parte dela e levou para aquela crise de identidade. E eu acho que ela passa por algumas crises durante o filme que desaguam naquele final que é icônico e meio bizarro também, né? Eu acho que é um filme muito bem dirigido. A Julia Ducournau, ela tem bastante controle do que ela quer passar, colocar na tela. Eu acho que a fotografia é muito bem usada, colocando vermelho, que é a cor do perigo e da urgência, sempre no caminho da Alexia. Eu gosto muito da trilha sonora, tanto nos momentos meio tribais, com vozes assim, quando ela tá se relacionando com os carros, quanto nos momentos que parece meio dissonante até, que nem quando ela tá fazendo aquela chacina na casa, a gente ouve uma música toda alegre, good vibes e tal. E para concluir esse começo, eu acho que é essencial destacar o trabalho do Vincent Lindon também, que é o outro protagonista do filme, que a partir do momento que ele surge, a força do personagem dele toma conta do filme e equilibra muito bem a personagem Alexia, né? Eu repito, é um filme divisivo, não vai agradar todo mundo, mas eu acho que é uma experiência que vale muito a pena. Tô com o Marcudo aqui, hein, cara, incômodo é a palavra, mas o incômodo, às vezes ele pode ser gostoso, né, ele pode ser interessante, ele pode levar a gente para um lugar onde normalmente os algoritmos não chegam, né? Então a gente abriu aqui falando do MUBI e é muito interessante como a gente encontra no MUBI coisas que tá cada vez mais difícil de encontrar, por exemplo, na Netflix, né? Por exemplo, na Amazon Prime Video, na Disney, né? Que estão tão habituadas a nos dar praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do que elas têm e do que os algoritmos ditam por ali, né? Então, cara, é muito legal o Titane estar disponível numa plataforma digital, as pessoas poderem acessar, né, não apenas num circuito super restrito de cinema, dependendo da cidade onde você que está ouvindo a gente mora, se quer chegar perto, né, de estar por aí, mas dá para ver através do MUBI. É um filmaço, né, como a gente está colocando aqui, muito interessante o trabalho da diretora Julia Ducournau, só 38 anos, né, uma outra diretora mulher ganhando destaque, aliás, um ano maravilhoso para as diretoras mulheres, e é um filme que me trouxe um pouquinho do estranhamento do Sob a Pele, não sei se vocês vão lembrar desse filme com a Scarlett Johansson, que eu acho que é A24, né, que é ali parecida com a Neon. É isso mesmo. Né, Cunha? E que tem esse estranhamento, né? Essa coisa do ficção científica, mas aquele terror corporal, né? Eles chamam de terror corporal, que não é aquele terror de monstros, né? No corpo que a coisa acontece, uma coisa um pouco alien, uma coisa com a mistura com a máquina. Enfim, o filme é sobre tanta coisa que fica até difícil de classificá-lo, né? Ele é o típico filme de quanto menos a gente falar sobre, maior vai ser a surpresa do ouvinte que for lá dar o play, né, Cunha? Putz, com certeza, Sansa. Eu tava falando aqui pra vocês antes de começar a gravar, né? Eu nem tinha assistido o trailer desse filme. Eu parti direto da dica do Marcudo no nosso episódio último aí de Imperdíveis. E que surpresa, que surpresa. Achei esse aí o filme mais doce sobre um serial killer que eu assisti, basicamente, né? Possivelmente, eu acho que também é um dos filmes aí com os 30 minutos mais chocantes e viscerais do ano passado aí. Já na própria estreia dele nos cinemas, né, em circuito mais amplo,
Teve gente que saiu ali por volta dos 20 minutos de projeção. Muita gente desacreditando simplesmente nas cenas ali, discutindo alto, gritando, rindo, gente desmaiando. O que não teve foi indiferença em relação ao que estava sendo projetado na tela. E até em Cannes, né, na estreia, ele foi ovacionado de pé pela plateia durante 9 minutos. E de fato né, gente? É um filme selvagem, extremo, ele testa limites pra caramba, né? E em pelo menos ali uma cena específica, né, que é muito difícil de acompanhar, especialmente pelo trabalho, aí, dando até os méritos aqui, né, pela sonoplastia que o filme traz ali, né, em algumas cenas específicas, né, tornando tudo ainda mais difícil. E o filme também tem muito essa coisa de clareza, de loucura, né? Fazendo um paralelo aí com acelerador, embreagem. Tem muitos momentos ali mais intensos, outros que dão aquele certo respiro que a gente precisa, né? Tem boas nuances nesse filme, de uma forma geral. E eu gostei muito também desse filme, gente, por vários motivos, né? E um deles aqui também é a homenagem que ele presta ao mestre Cronenberg, né? Nos momentos aí de body horror, como o Sansão estava falando aqui pra gente. A Mosca. Exato, mandando um salve aqui pra Mosca. O próprio Videodrome também, que tem muito isso, né? Grandes clássicos aí cronenbergianos, né? E, gente, que atriz é essa, né? O que é isso? Interpretar ali aquele personagem tão andrógeno, desumanizado e completamente impenetrável não é nada simples. Bom, um filmaço, mesmo com toda essa violência, né, que a gente tem na tela, o filme também transborda aí a importância do amor e da aceitação do próximo, independente, né, de como o próximo seja, e principalmente da importância em a gente se manter humano aí em tempos tão áridos, né, galera? Olha, queridos, assim como a sua protagonista, Titane também parece estar tentando se encontrar dentro do seu próprio gênero, né? Em alguns momentos a gente tem um filme de horror, terror, até um pouquinho de humor, suspense, drama e ficção científica, né? Vocês acham que dá pra encaixar esse filme em alguma caixinha? Como é que fica isso, Marcudo? Mas se tiver que escolher uma categoria, seria realmente que você falou, Sansa, o terror corporal, o body horror, né? A inquietação da Alexia chega a um ponto dela literalmente alterando o próprio corpo, ela tem que se desfigurar para sobreviver. É interessante que ela não consegue enganar praticamente ninguém com aquela transformação no Alien, né? A não ser o Vincent, que é literalmente na base do me engana que eu gosto, né? Eles eram uma combinação perfeita. Tanto que ela tem várias chances de ir embora, ou até de matar ele, mas ela não consegue. Porque primeiro, pra onde que ela iria, né? Que nem diz a mãe do Adrian, quando vai lá conhecer o filho que foi, entre aspas, encontrado, é uma pobre criatura numa situação totalmente deprimente, né? E segundo, porque eu acho que ela até se identifica com o Vincent, né? Ele se torna praticamente o único ser humano que ela realmente gosta, que ela realmente ama. Ela fala que ama ele. E é só ver o relacionamento bizarríssimo dela com os pais, né, os pais de verdade dela, principalmente o pai. Eu acho que o Vince enxerga além da Alexia, né? O objetivo dele é encontrar uma companhia e, mais que isso, um amor. E quando ele não tinha isso, ele também descontava no próprio corpo, que nem quando a gente viu com aquelas injeções, com aqueles exercícios exagerados que ele fazia, e até no momento que ele coloca fogo no próprio peito dele no final do filme, né? E então eu acho que por tudo isso, eu acho que o filme vai transitando por vários gêneros, mas está mais ancorado nesse terror corporal. Marcudo, realmente é difícil de classificar, né? O terror corporal, ele torna o filme aí bastante especial, né? A gente não vê com tanta frequência isso no cinema, de fato. Mas eu também diria, a primeira meia hora aí realmente é muito focada nesse horror, né? Nesse suspense. E depois que surge aí o Vincent, como você citou, né? O capitão lá que adota ela como um filho, né? O filme ele começa de fato a mostrar as caras, né? Deixando claro ali que é sobre alguém querendo ser amado no matter what, simples assim. Esse é o subtexto, é isso que está por trás de toda essa história maluca dessas metáforas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? E para mim, o que torna todo esse filme especial é simplesmente aí a diretora, né, que também é roteirista, não julgar a própria protagonista, né? E nem entregar de bandeja aí esses paralelos possíveis aí de traçar em relação à metáfora com o carro, o próprio titânio, enfim. E se ela fizesse isso, eu acho que ela diminuiria tanto o impacto dessa obra, né? O quanto ela vai causar, inclusive, ainda. Então, ainda bem que ela não fez isso, né? E a gente pode aqui falar um pouco mais aí sobre o subtexto, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E, sinceramente, gente, podem escrever, esse filme aí vai ser um clássico em alguns poucos anos. Eu acho sempre curioso esse exercício que a gente faz de tentar colocar os filmes numa caixinha, né? Ele é um horror, ele é um drama, ele é um terror.
né? Ele tem ali momentos de humor, certamente é um suspense e também ficção científica. E a gente fica muito, mas ele é o quê, né? Ele precisa se definir, o que ele é, né? É cis? É trans? E né, essa coisa de gênero de filme, a gente tá, felizmente, quebrando essas barreiras, né? A gente falou, não faz muito tempo, de Ataque dos Cães, que se travestia, digamos assim, de western, né? De um faroeste, e entrava rapidamente num drama, né? Em algo muito mais profundo, né? Em alguns momentos romance, em outros drama, em outros bastante suspense, né? E eu acho muito gostoso ver isso, cara. Eu sou muito fã do diretor grego Yorgos Lanthimos, que a gente chama, né, cunha de iogurte grego, que é um cara que trafega super bem em vários gêneros, né? Só pra lembrar alguns filmes dele, tem o Lagosta, né, que é um suspense, um pouco horror, que tem bastante humor, o Sacrifício do Servo Sagrado, né, Dente Canino lá atrás, A Favorita, que talvez seja o mais conhecido dele, que rendeu o Oscar pra Olivia Colman, né? Mas eu gosto muito desse estilo de direção que a Júlia Ducournau parece seguir aqui, né? Que é não ficar presa a um gênero e trazer coisas diferentes que fazem a gente pensar e acaba colocando várias metáforas na tela, né? A gente tem vários simbolismos que são jogados na tela ao longo de mais ou menos 1h40, aliás, ótima duração de filme, né? E de todos eles, o principal parece ser em relação à identidade de gênero, né, gente? Queria saber se dá pra dizer que a diretora soube usar bem essa metáfora. O que você acha, Marcudo? Eu queria destacar o arco da transformação da Alexia. O filme já abre com um ronco de motor antes da gente encontrar ela quando criança ainda, né? Já é um indicativo de onde que a história vai mais pra frente. E tem vários outros sinais, depois que ela sobrevive e coloca aquela placa de titânio, a alegria dela não é com os pais, né? É com o carro. Ela vai dar um beijo no carro antes do título do filme entrar. E aí depois a gente pega ela adulta já, e a gente vê como ela tá exibindo toda orgulhosa aquela placa de titânio, ela não tem que esconder com o cabelo nem nada assim. E os momentos que ela tá dançando em cima do carro, tanto no começo do filme quanto no final, são os momentos que ela se sente mais à vontade, que a gente vê ela sorrindo, que a gente vê ela tranquila. Então, pra mim, o filme deixa bem claro que ela se sente uma máquina. A gente vê isso no comportamento dela também, quando ela vai fazer sexo com aquela moça, ela é meio canibal. O primeiro cara que ela mata, aquele cara que vai tentar molestar ela no carro, ela pega o prendedor de cabelo que ela tinha enfiado no ouvido dele, e ela põe na boca pra prender o cabelo dela e não tá nem aí. O que incomoda ela é o vômito do cara, né? Lá na casa da chacina, que ela mata aquela moça no automático, só porque ela viu o ouvido dando sopa. E o resto da casa ela mata na maior naturalidade também. O que incomoda ela é o excesso de pessoas, o trabalho que ela vai ter, né? De novo, que nem uma máquina. Mas daí ela literalmente se transformar em uma máquina de metal e tudo é uma bizarrice dessa que o Cunha adora, né? Mas exige uma suspensão de descrença, inclusive pro fato dela conseguir esconder aquele barrigão de boa com aquela roupa de bombeiro. Eu só queria falar rapidinho sobre o final do filme, eu tava até conversando com o Cunha sobre isso. Eu acho que teria sido mais interessante se a Júlia Ducournau não tivesse mostrado o bebê, né? Porque a gente passa o filme inteiro na expectativa de saber o que a Alexia tá gestando. A gente vê aquela criatura sobreviver a uma tentativa da Alexia matar ela com um prendedor, e haja óleo, né, saindo dela. A própria Alexia, ela morre sem saber o que saiu de dentro dela. Então, se a diretora tivesse ido para um caminho meio Bebê de Rosemary, deixasse só na expectativa, seria mais interessante e daria para manter o peso do final do Vince do mesmo jeito. Nossa, concordo muito, muito, cara. Eu até me decepcionei um pouquinho ali quando apareceu o bebê, né? Mas um ponto legal aí é que se a gente olha o bebê, a maior parte dele é humano ainda, né? A menor parte foi metal, né? Poderia ter nascido ali algo totalmente de metal e pouquíssimas características humanas, né? Mas parece que ali o amor encontrou um caminho, né? Ali pelo fato dela começar a ter um pai ali, talvez aquilo possa ter influenciado, né? Eu não sei, mas eu acho que foi esperançoso a gente ver mais carne, mais orgânico e menos metal ali naquele bebê. Mas eu preferiria ainda assim também não ver essa criança, né? E a gente, aí como o Marcudo falou, a gente tem a mesma visão aí que a Alexia, né? Que é a visão de realmente simplesmente não ter visto e ficar imaginando o que poderia ter sido, né? Aquela coisa, e ainda teorias que a gente poderia ter, né? Imaginar depois daquilo.
mas eu acho que tem um quesinho de esperança aí nessa criança. Ah, cara, eu confesso que eu gostei da doçura de poder ver a criança no colo, entre muitas aspas, do avô, né? Dele abraçando aquela criança, indo embora, não deixando o horror tomar conta, sabe? Eu acho que o filme, ele começa por um caminho, né? Meio serial killer e thriller e tudo mais, e ele acaba tomando um outro, que é o caminho do drama, quando ele vai para essa relação completamente inusitada, né, da protagonista com o chefe do corpo de bombeiros. E, cara, é tão curioso, é tão interessante ver que esse cara tava à beira do precipício, que esse cara se punia por ter perdido o filho, né, desaparecido há tantos anos, né, separou da mulher. Você vê a expressão amargurada, cansada dele, né? O Marcudo mencionou aqui as injeções, né, de testosterona e como ele se punia de várias formas diferentes também, né? E acaba sendo um sopro de esperança quando esse filho volta, e a fala dele é tão bonita: não me interessa de onde você veio, quem você é, o que você é meu filho e eu amo você. Né? Então isso é tão bonito, cara. Tipo, pra mim ficou tão claro. Desde lá de trás, quando ele sai no braço, né, e a protagonista tenta matar ele, mas não consegue, e ele se diverte com aquilo, dando uns tapinhas como um pai faria com o filho, né. Eu acho tão interessante essa relação. Na minha opinião, pelo menos o pai, desde a delegacia lá de trás, já tinha se ligado que não era, mas aquele ser, a existência dele, por si só era um milagre, né, por si só era uma nova esperança na vida dele, e é muito interessante essa fase Boys Don't Cry do filme, né, Marcudo? É interessante, mas tem uma camada mais bizarra ainda nessa relação entre eles, porque tem uma certa tensão sexual no ar, né? Talvez não por parte do Vincent, mas da Alexia com certeza, porque ela tenta até em alguns momentos fazer algumas investidas, né? E ele parece que a princípio vai aceitar, mas depois ele rechaça, porque não, é meu filho, isso é meu filho. Então tem essa camada também. Exato, Marco. Realmente é tenso, e essa cena final, né, onde a gente vai ver o filho dela nascendo, ela até confunde um pouco, né, aquele amor que ela está sentindo pelo pai. Inclusive, fui até pesquisar um pouco disso, parece que existe aí o complexo de Electra, né, que aí é uma fase do desenvolvimento psicossexual, né, das crianças aí do sexo feminino, de acordo aí com a psicanálise, né, e cara, olha que curioso, consiste aí na etapa em que a filha passa a se sentir atraída pelo próprio pai, disputando com a mãe a atenção do homem, né? Então a gente vê muito isso acontecendo naquele momento, aquela confusão, ele próprio, o Vincent ali, né, meio horrorizado com aquilo que está acontecendo, e ao mesmo tempo ela, poxa, é alguém me amando, e ela começa a confundir tudo aquilo ali. Então até isso o filme traz para o campo aí de discussão, né? O próprio gênero, nem tanto o gênero, mas mais a sexualidade mesmo, né? É interessante a gente ver que quando a protagonista ela tá com uma mulher, ela tá um pouco desajeitada nos beijos, ela fica um bom tempo ali nos seios e dá umas mordiscadas super fortes, né? A menina até fala assim, é só a primeira vez com uma mulher, o que dá a entender pra gente que talvez ela tenha tido muitas relações com carros, né? Ela que namora, entre aspas, carros, né? Aliás, a cena é chocante dela transando com o carro, e é isso de fato que acontece. E talvez com outros homens, né? Porque a relação que ela tem com o carro é como se fosse uma relação masculina. Ela tá ali no banco da frente, né? Ela tá bem posicionada, ela é engravida do carro, né? Da máquina, na verdade. Então é muito curioso, né? A gente observar que ela mais ou menos é bissexual, mas ela tende a ser hétero também, né? A gente quer ficar definindo, mas é algo que é difícil de se definir também, né? É literalmente pansexual, né? Qualquer coisa vale. Exatamente, Marcudo. Eu também li um pouco sobre isso, né? De algumas pessoas olhando por esse lado. Eu acho que, tá super dentro também esse tipo de interpretação. É interessante essa mistura entre o orgânico, né? E o mecânico, que é algo que existe muito hoje, né? Se a gente olhar e fazer uma comparação, a curadoria humana ou o algoritmo,
né? A comparação entre a natureza e a tecnologia, né? A tecnologia aí tomando conta do ser humano, o próprio transhumanismo, né? Seria também aí uma forma de desumanização, né? Onde o homem instala chips baseados aí em titânio no próprio corpo para melhorar a própria performance. Então isso já está acontecendo pra caramba. Hoje mesmo, o Digital Trends, lá o site americano, publicou uma notícia falando aqui, descoberto um novo material baseado em titânio que poderá ser usado em componentes de memória de computadores e promete deixar os PCs ainda mais rápidos do que o próprio cérebro humano. De novo, né, aqui a tecnologia, o titânio sobrepondo a natureza, o orgânico, o humano, né? Então, tem tanta leitura, é tão atual e ao mesmo tempo futurístico, e a gente não se dá conta, né? As pessoas estão aí, a maioria das pessoas não consegue se descobrir, não consegue se entender, não consegue se sentir, e muitas conseguem só quando pegam em um dispositivo cheio de metal, por exemplo. Então, cara, tem tanto paralelo, é sensacional, dá pra gente ficar falando horas aqui de tudo que esse filme traz, véio. Cara, e por falar de tanta coisa que o filme traz, antes da gente ir pras notinhas, cara, eu queria destacar, né, além do trabalho da Júlia Ducournau na direção, o puta trabalho que a gente tem de fotografia, né, o próprio casting, a trilha sonora maravilhosa, inclusive a trilha é do Jim Williams, né, não confundir com John Williams, esse aqui é o Jim Williams, parceiro da diretora também lá em Raw, é um belíssimo trabalho que a gente tem de produção, né. Nossa, Sansa, realmente, cara, você falou aí, me agradou muito também aí os maneirismos, né, que a diretora utilizou, né, bebem demais aí daquele estilão do Léo Caras, né, em especial lá o incrível Holy Motors, né, aquelas cores bem fortes, aquele alto contraste, o climão cyberpunk, com aquele dubstep, né, gritando ali na tua orelha, flertando também com synthwave, puta, que produção, meu. Léo Carax, inclusive diretor de Annette, né, o musical inusitadíssimo com Adam Driver, que também tá lá no MUBI, não por acaso. Holy Motors, olha aí, hein? Olha os motores aí. Muito bem, minha gente, vamos de notinhas? Por falar em notinhas, agora é possível avaliar os podcasts no Spotify. É só você digitar Senta Que Lá Vem Spoiler na busca e dar quantas estrelinhas você achar que a gente merece. Como eu sou modesto, já fui lá e dei 5 estrelinhas pro SQLVS. Agora vamos lá, minha gente. Quero saber aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para Titanic com E no final, que está disponível lá no MUBI. É um filme muito bem filmado, fotografado, interpretado. Não é fácil de assistir. Em muitos momentos eu fiquei muito incomodado, mas eu acho que ele consegue passar a mensagem e causar essas discussões que a gente teve aqui, até me fizeram aumentar a nota. Vou dar 89 poltronas amarelas. Rapaz, quando a gente fez as nossas shortlists, né, pro episódio 189 SQLVS Awards, os melhores filmes de 2021, eu vou dizer que o Titanic tava na minha, hein, velho. O Titanic tava lá, mas como critério foi os filmes disponibilizados em 2021 e não 2022, ele acabou não entrando, né. Mas é um filmaço, um dos melhores filmes do ano. Fiquei muito feliz com ele ter vencido a Palma de Ouro em Cannes e chegado a mais gente, né? Quando a gente vê que tem mais de 30 mil avaliações no IMDb para um filme tão cult, tão indie, é uma coisa que deixa a gente super feliz. Atuações maravilhosas, uma direção exemplar. Espero vê-lo ali, né? Pelo menos indicado no Oscar. Vou deixar o filme aqui com 93 poltronas amarelas. Eu vou na mesma pista que vocês, eu gostei demais desse filme, saí recomendando para um monte de gente também. E o próximo trabalho da Júlia, eu já tô muito curioso, né? Porque o anterior ali foi o Raw, agora esse filmão. O que a gente vai ter, né? Será que tem uma trilogia aí? Será que ela vai continuar evoluindo? Porque, como disse o Marcão aqui, ela evoluiu muito do Raw para esse, né? E, sinceramente, 90 poltronas amarelas, não é nenhum exagero para esse filme. Talvez eu só desse um pouquinho mais se depois ali, quando entra o Vincent, né? O filme, ele perde um pouquinho de ritmo. Não confundir com ele deixa de ser interessante. Muito pelo contrário, ele fica ainda mais interessante. Só que ele fica um pouco menos intenso do que aquele início. Mas ainda assim, é como o Sansão falou, se eu tivesse visto esse filme antes, se ele tivesse disponível aqui no Brasil oficialmente, né, dentro da MUBI, quando a gente foi lá gravar o nosso episódio do Awards, ele estaria lá no meu top 5, sem dúvida alguma. 90 poltronas amarelas, assistam e reassistam. Muito bem, e com isso ficamos com a média de 90.6, arredondando 91 poltronas amarelas para Titanic. Como
falamos aqui no começo e também no meio, Titânia é mais uma pérola escondida na plataforma MUBI, criada lá em 2007 em Londres, que começou como uma rede social para cinéfilos cansados aí da ditadura dos algoritmos. Pelo que pesquisamos, a plataforma passou a estar disponível no Brasil apenas no ano de 2019, conta hoje com mais de 7 milhões de assinantes pelo mundo. Além de Titânia, que resenhamos aqui, temos por lá um catalogaço, né, de filmes clássicos e também independentes de encher os olhos, né, gente? É verdade, né? Que nem a gente estava comentando aqui, a gente vê uma pasteurização das produções, a gente já falou sobre isso na nossa série da guerra do Streaming Wars. São muitas produções, é um excesso de coisa, a maioria acaba sendo ruim, né? Tanto que nem o famigerado algoritmo da Netflix, que devia entender a gente super bem para só sugerir coisas infalíveis, não funciona no meio de tanta coisa ruim e genérica. Então um serviço que nem o MUBI, onde a gente sente que tem uma curadoria mesmo, né? Que tem filmes de todos os países, de todas as épocas, é um alento mesmo. Tem streaming que nem a HBO, com bastante filme antigo, mas tem que caçar, ela nunca vai oferecer pra gente. E o MUBI oferece, eu acho isso que é uma grande vantagem. Queria aproveitar e dar uma recomendação rápida de um filme que é até novo, de 2020, que é Sweat, um filme que até dialoga com Titânia, porque também tem crítica, nesse caso de forma mais direta, sobre a objetificação feminina. É um filme escrito e dirigido pelo sueco Magnus Van Horn, que também é um diretor novo, de 38 anos, e mostra alguns dias na vida da Silvia, que é uma influenciadora fitness, como a gente tem muitas aqui no Brasil e no mundo. E é um estudo de personagem, a gente vê que o que faz a vida dela ser um livro aberto também faz com que ela sinta um vazio enorme. É um filme que fez sucesso nos festivais em 2020, está no MUBI para quem se interessar. Cara, eu tô aí, como o Sansão abriu o episódio, né, realmente apaixonado aqui pelo MUBI. Eu acho que de vocês aí eu fui o último a assinar. E é isso, cara, eu acho que a curadoria humana, ela faz toda a diferença na recomendação, né? Você não vê as fórmulas que você vê em outras plataformas aqui. E aí, falando diretamente, né, na Netflix, a gente realmente tem muito disso. O maior sucesso da última semana, geralmente ele tem a mesma fórmula do filme lá do mês passado, né? Pouca coisa muda. E são filmes que você esquece, né? É uma coisa muito de se você sentar no sofá, absorver aquilo, passa para o próximo e segue. O cinema não é sobre isso, né? O cinema é também sobre o mercado, claro, mas o cinema, antes de qualquer coisa, é sobre a arte. E o MUBI está aí para relembrar isso, né? Você assiste essas experiências e você acaba de... Cara, você logo quer conversar com alguém, mas o que é isso? O que eu acabei de assistir? Isso vai ficar aqui comigo para sempre. Então, tem tanta coisa boa lá. Tem, cara, muitos filmes do Tarkovsky que estão lá, do Truffaut. Para quem gosta de David Lynch, tem vários curtas do cara que eu nem sabia que existiam. E eu assisti também aí algumas coisas bem interessantes. Eu vou deixar 2 dicas aqui. Beginning é um filme aí que foi lançado no ano passado. É um filme da Geórgia. Olha que louco, eu não imaginava que a Geórgia tinha um cenário aí ligado ao cinema, né? E que filme, gente. Basicamente ele fala aí sobre o limite, né? Da mulher que larga a carreira aí para servir a família. Até onde essa mulher suporta ir pela família dela. Então você vai ver os limites lá, não posso nem falar nada aqui. E uma outra dica aqui seria também o Planeta Fantástico, do diretor francês René Laloux. Eu não consigo falar o nome do diretor da dica anterior que eu dei, que é Deia alguma coisa aqui, é muito difícil, mas isso é bem comum lá no MUBI, vocês vão ver, é muito difícil. Como são filmes de vários países, então você vai dar de frente ali com muito nome impronunciável, muita cultura nova que você vai passar a absorver. Sobre esse Planeta Fantástico, ele é uma animação aí de 1h10, e basicamente é sobre humanos sendo tratados por extraterrestres como pets, animais de estimação. Então é muito legal esse comparativo que ele faz, ele coloca a gente, como nós sendo, né, explorados, né? Então coloca muito o que a gente faz hoje com animais de estimação, com a caça, né, com a venda, com o tráfego desses animais. Então tem paralelos aqui muito interessantes. A trilha sonora é muito legal, efeitos sonoros, tem muito blues, rock progressivo. Gente, sinceramente, MUBI na cabeça. Olha, pegando carona nas dicas, cara, eu vou deixar aqui uma dica muito legal, inclusive entrou no nosso top 10 melhores filmes de 2021, que é Shiva Baby, né? Um filmaralhaço de 1h25, olha só, um filme curtinho, mas também não é documento, o filme é muito teatral, muito bem feito, muito bonito, muito engraçado,
né? É muito tenso, a trilha sonora dele é fantástica, ele foi feito com menos de $200 mil e é um dos melhores filmes de 2021, cara. É impressionante como tamanho não é documento, grana, né? Carteira, bolso também não é documento. A gente tem joias raras como é Titanic, como é Shiva Baby, como também são as dicas, né? E, gente, prestação de serviço, né? A assinatura mensal do MUBI, ela tá por R$ 27,90. Se você assinar o plano anual, sai a R$ 16,90 por mês. E recentemente, né, teve uma promoção muito bacana do MUBI, o Marcudo trouxe pra gente aqui. Ele tava por quanto, Marcudo? R$10 por 3 meses, se eu não me engano. Cara, R$10 3 meses, né? Pouco mais de R$3 por mês pra você poder ter acesso. Isso aqui parece um merchandising, mas não é. Acreditem, a gente, assim como já fez ali com Belas Artes à la carte, a gente tá fazendo isso aqui com o MUBI, porque é sempre bom compartilhar bons filmes com nossos ouvintes. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio ou episódios fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, na academia, lavando aquela pia de louça gostosa ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Certo, meu povo? É isso aí, meus queridos. Até o próximo episódio, espero que tenham gostado. E é isso aí, vamos dar chance cada vez mais para os indies, né? Porque de cinema e super-herói, ninguém mais precisa dar força. Até o Oscar vai dar força agora? A gente gosta de super-herói também, mas gosta dos indies, né? É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Olha, depois desse programa, confesso que eu fiquei mobilizado. Obrigado, Cunha. Obrigado, Marcudo. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.